Pergunta agora, lembrando que nem Luiz Bassuma, nem Jacques Wagner podem ser escolhidos. O sorteado é o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Candidato, o senhor escolhe quem para dirigir a pergunta? O candidato Marco Mendes. Pois não. E a minha pergunta é a seguinte: aqui, sentado à mesa, tem um ex-governador por 8 anos e um governador que está concluindo o seu mandato de 4. Que semelhanças e diferenças você, candidato, vê entre a gestão dos dois? Gedel, o que a gente percebe é que dentro nossa perspectiva de mudança, porque assim a população é interessante, ela quando não quer mudar, ela muda. Você se lembra da propaganda que acontecia, né, há 4 anos atrás? Dizia que Paulo Souto ganharia no primeiro turno. E nossa população, mais uma vez, furou esse bloqueio que a gente sabe que é um bloqueio totalmente encomendado, como está acontecendo agora também, e nossa população queria uma mudança e aí botou Jacques Wagner para colocar mudança. E aí foi o que aconteceu. Ele resgatou tudo que tinha de ruim. Quem é o vice hoje do governo Wagner? O vice do governo Wagner é Otto Alencar. Otto Alencar foi quem fez toda a precarização da saúde no nosso estado. Em 1990, quando o SUS veio a ser implementado, em 1991 ele foi secretário do governo Calista durante 4 anos. E o que foi que aconteceu? O SUS deveria ser o quê? Eminentemente público. E aí, por algum momento, deveria ter algum convênio privado, algum convênio que você poderia fazer. Mas o que aconteceu? Ele saiu e caminhou por toda a Bahia fazendo convênios privados. Então o SUS continuou sendo o quê? Privado, eminentemente privado. Então o que acontece hoje? Você vê as pessoas morrendo. Hoje você tem as empresas de saúde que acabam ganhando, acabam lucrando com isso, com a morte das pessoas. Isso vem acontecendo repetidamente. O Bassuma falou aqui justamente de Eduardo Leite. Eu tive a oportunidade de ler 2 livros. O primeiro livro, ele dizia o seguinte: corrupção na saúde no governo de Paulo Souto. E aí ele fazia, inclusive, alusão ao governo Wagner, dizendo que ia ser uma transformação. E depois ele foi indicado, inclusive, para coordenar o crédito andade do governo Wagner. E o que foi que aconteceu? Ele teve que fazer, saiu depois que não aguentou mais de tanto desvio, de tanta corrupção, e aí fez o segundo livro. O segundo livro é mostrando a corrupção do governo Wagner. Então você demonstra o seguinte: olha, a política direcionada é a mesma. Você vê aí João Leão, você vê Roberto Muniz, inclusive que é suplente agora do candidato Pinheiro, que com certeza é o candidato que, se por acaso o Pinheiro ganhar, vai ficar lá no Senado. Então a gente vê que não tem diferença nenhuma. Ele resgatou tudo que tinha de ruim e deu seguimento à mesma política privatista, tanto na área de educação, de saúde, de segurança pública e o desastre ambiental que continua acontecendo. Candidato Gedel, 45 segundos. Olha, ao ouvir aqui esse diagnóstico, essa avaliação do Marcos Mendes, é que eu me dirijo a você para que cada vez você possa ter mais atenção nas propostas que nós estamos apresentando, né? De forma a perceber de maneira muito clara que aqueles que fizeram um discurso mudancista, aqueles que fizeram uma grande aliança para alterar o mecanismo que nós combatíamos na Bahia, terminou repetindo exatamente as mesmas políticas. O que nos levou, inclusive, a buscar, oferecer a você uma alternativa sustentada na ideia de que a Bahia precisa ter mais segurança, uma saúde pública interiorizada, o desenvolvimento voltando-se para o interior, que a Bahia precisa combater efetivamente as desigualdades sociais que ainda permeiam a nossa sociedade e fazer isso acontecer com pressa, sabendo o candidato, sabendo você, que é muito importante você ser amigo do presidente ou da futura presidente. Mas o governador da Bahia tem que ser fundamentalmente amigo da Bahia, amigo do baiano. Encerrado, candidato, a tréplica agora de Marcos Mendes, 45 segundos, candidato. Olha, isso aí não acontece. A questão ambiental, por exemplo, quem era favorecido naquela época do governo carlista? Essa é o Odebrecht. Eu quero repetir. A Odebrecht, né, que ele falou que houve um erro entre a OCS, foi a Odebrecht justamente que foi recebeu justamente esses benefícios de fazer um emissário submarino que não vai resolver o problema. O emissário submarino que tinha lá do Rio Vermelho era um emissário submarino que poderia resolver todos os problemas. Sabe por quê? Porque eles estão pegando sedimento, água e esgoto. Era para pegar só esgoto. Então ele tem tempo ocioso tranquilo. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele tinha que dar o retorno. O retorno tinha que dar para esses grandes empresários. Então é a mesma coisa que acontecia anteriormente. Nunca se lucrou tanto. Então o dinheiro público, ao invés de ter sido encaminhado para políticas públicas e benefícios da sociedade, está sendo encaminhado o quê? De maneira de enxurrada justamente para o bolso dessas pessoas que financiaram esses candidatos. Bom, vamos saber agora qual será o próximo candidato a perguntar. É o candidato Jacques Wagner. O senhor pode escolher ou Gedel Vieira Lima ou Paulo Souto. Eu pergunto ao candidato Paulo Souto. Candidato Paulo Souto, eu faço parte de um projeto político que é capitaneado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nível nacional. Nos últimos 12 anos, seu grupo político, que foi aliado de Fernando Henrique Cardoso, gerou 242 mil novos empregos na Bahia.
nós em 3 anos e 8 meses geramos 252 mil novos empregos. Seu apoio ao candidato à presidência da República, que o senhor acredita que o candidato Serra vencendo poderá gerar mais empregos aqui na Bahia, trazer mais benefícios para a Bahia? Olha, eu quero dizer primeiro que nós geramos emprego quando estávamos no governo, nós geramos empregos produto do esforço do Estado. Numa época em que o Brasil crescia pouco, a Bahia cresceu sempre mais do que o Brasil. De modo que os empregos que foram gerados em nossa época, governador, foram empregos resultantes principalmente de um esforço de captação de investimentos que infelizmente hoje não está acontecendo na Bahia. Esses empregos, e é muito bom, são resultante de uma política nacional, tão concentrados basicamente na Bahia, na construção civil. Não vejo qualquer interferência do governo do Estado na construção civil. Do ponto de vista de atrair investimentos na indústria, de atrair investimentos, por exemplo, no turismo, eu não consigo ver uma ação relevante do governo do senhor com relação a trazer investimentos para a Bahia. E agora está tudo mais fácil, porque o país está crescendo mais. As indústrias não estão indo para o interior. Ninguém consegue ver tudo o que está acontecendo é ampliação de indústrias que nós trouxemos. A Bahia continua se sustentando no polo petroquímico, no polo de informática, no polo de celulose, na indústria metal-mecânica e em tantas outras iniciativas que foram objeto de nossos governos que hoje estão sendo criticados. É muito bom que a Bahia faça hoje esse número de empregos. Agora, eu tenho que dizer que eu não vejo nenhuma relação entre o trabalho do governo do Estado e esses empregos que estão sendo criados na Bahia. Olha, eu quero discordar porque, na verdade, nós, dos 252 mil novos empregos, 70% foi no interior do Estado. É claro que nós não vamos jogar fora a base industrial que está construída no Estado e, portanto, nós estamos ampliando. A Ford vem aí com um novo investimento de mais de 2 bilhões e foi a atuação do governador do Estado para conseguir a sequência dos incentivos fiscais. Nós estamos atraindo várias indústrias novas para o Estado, inclusive trabalhando agora pelo estaleiro, e mesmo na área de construção civil, são várias as vantagens. O próprio polo petroquímico que o senhor se referiu, pela primeira vez na história da Bahia, se renegociou os créditos deixados pelo seu governo e outros governos, e nós os negociamos na ordem de 600 milhões de reais, além de ter abaixado o imposto sobre a nafta, que possibilitou um novo ciclo de crescimento no polo petroquímico que já se anuncia agora. Candidato? Olha, é sempre assim, né? Quando se trata das coisas de agora, são promessas, né? É o que eu diria. As fábricas da nossa época tinham parede, tinham teto, tinham máquinas, tinha gente trabalhando, tinha produto. Agora não. Agora é a indústria virtual, né? Uma base de caça de submarinos que foi anunciada aqui na Bahia, né? 3 ou 4 indústrias automobilísticas que não vieram aqui para a Bahia, uma indústria de aviões dos espanhóis que também não veio para a Bahia. Enfim, mais uma vez, é um governo de promessas, um governo que não concretiza as coisas. É por isso que eu digo, vamos estadualizar a eleição. Uma coisa é o trabalho do presidente da República. Eu acho que agora o que a Bahia vive é muito resultado de um momento que o Brasil está vivendo. Mas eu não consigo ver, objetivamente, nenhuma ação efetiva e concreta do governo do Estado que tenha trazido empregos e tenha trazido desenvolvimento para o Estado. Tempo cerrado e por exclusão. Quem pergunta agora é Marcos Mendes, do PSOL, e tem que perguntar ao candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Marcos. Gedel, a gente vê aí espalhado pelo Brasil vários escândalos. Mensalão do DEM, mensalão do PT, mensalão do PSDB. São vários problemas que acontecem de norte a sul, leste a oeste aí do nosso estado. Inclusive agora no Amapá, Macapá, tanta gente presa, inclusive é do PT. Eu quero saber o que é que você acha desses políticos inescrupulosos que utilizam do cargo público em benefício pessoal. Olha, eu acho que esse é um consenso de todo mundo, não pode merecer outra posição que não seja o repúdio de todos. Evidentemente que quando se aponta o dedo tem que ser sempre de forma cuidadosa para que não se cometa injustiças, mas eu acho que surgiu escândalo, surgiu suspeita, surgiu indícios, tem que se apurar com profundidade, tem que se avançar nessas avaliações de forma comprovada a culpabilidade, a ação equivocada, a corrupção, o desleixo com a coisa pública. Evidentemente que o funcionário público, o servidor público, político, por mais graduado que seja, tem que sofrer as penas mais duras que a legislação possa impor. A réplica do senhor? Gedel, na verdade, esse discurso seu não está condizendo muito com o seu histórico.
Mais ou menos em 1983, você foi colocado como diretor do Maneb, inclusive pelo governo carlista. E você foi exonerado com indício de desvio de mais de R$1 milhão. Isso relatado em vários jornais da época, inclusive o Folha de São Paulo. Teve também parente seu, pai, mãe, irmão, tudo, que teve aplicações que tiveram rendimentos com o dobro do mercado normal. Estava atuado. Depois apareceu com 12 mega fazendas no sudoeste da Bahia, 6 apartamentos de luxo em Brasília e um avião. Isso estava orçado, os bens avaliados em torno de R$15 milhões, mas sem a origem do dinheiro sendo declarada. Frequentemente o governo do PMDB aqui, quando estava envolvido em várias irregularidades, incluindo a da Transcom, que é a mais recente, que tirou mais de R$1 bilhão e 250 milhões de reais dos cofres públicos da prefeitura. Tempo encerrado, candidato. Atlética, candidato do PMDB. Olha, eu pensei que fosse passar essa campanha inteira sem alguém me fazer essa pergunta. Portanto, fico extremamente feliz que ela tenha sido feita. Porque eu posso me remeter a um período da política da Bahia em que você enfrentava um adversário extremamente duro, que tinha um poder muito grande na mídia, na sua própria mídia, e que tinha capacidade de gerar escândalos, colocar nos jornais para atacar e denegrir a imagem de adversários. Passado tanto tempo, você citou aí 30 anos, talvez seja eu, o político, que tenha sido mais investigado e tenha muita tranquilidade. Depois disso, fui eleito deputado federal, fui ministro de Estado e estou aqui disputando o governo da Bahia exatamente porque nada, absolutamente nada, foi comprovado contra mim. Quando eu digo que nós temos que ter muito cuidado, é porque você falou do Transcom, Marcos, e numa das reportagens da tarde, por exemplo, eu vi seu nome lá, citado numa carta anônima como um dos empresários que teria algum envolvimento com o Transcom. Tempo encerrado, candidato. Então tem que se ter cuidado ao apontar o dedo, porque boatos e esse tipo de coisa tem que ser tratado com Tempo encerrado, responsabilidade. candidato. Final de mais um bloco. Daqui a pouco tem a participação popular aqui no debate. Não sai daí, a gente volta logo depois do intervalo. TV Aratu nas eleições de 2010. Aqui o debate é de verdade. Eu volto já.